Muito bom dia. Por favor, tomem seus assentos aqui. Na verdade, agora que eu tô vendo que ninguém reparou, né? Que tem as fotos atrás, mas a gente fez uma mistura, não tem problema. Vira uma salada, assim que tá bom mesmo, porque a regra aqui hoje é justamente a ausência de protocolo. A gente já tem tanto protocolo em Brasília que, como o Rony disse, para um pouco essa hoje. Então, a primeira sugestão, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas vezes, é sempre muito legal o Fórum Econômico de Davos, porque lá, se começarem as nominatas, o convidado já não tem o convite renovado para o ano seguinte. A gente não tem aqui no Move Infras e Suíça, né? Isso a gente dispensa também. Mas vamos dispensar logo de cara as nominatas, porque o protocolo é inimigo da boa conversa, do bom debate, então sugiro a gente ir direto para as nossas perguntas. E aí, eu vou começar com aquele lá da ponta, Jorge Santoro, porque, Jorge, é tremendamente interessante a gente observar o seguinte: alguns anos atrás, estou falando de pouquíssimos anos, quando tinha um leilão de ferrovias, de rodovias, para não falar de ferrovias também, que é outro bicho muito mais complicado, mas leilão de rodovias, tinha um leilão, era manchete de jornal. Hoje a gente vai ter essa semana, né? Lote, as rodovias do Paraná, está passando quase despercebido. É ótimo que a imprensa mal esteja falando, porque significa que o setor está alcançando uma coisa que as linhas de transmissão, acho que foram as primeiras na infraestrutura a alcançar, em que você coloca ali numa prancheta, aperta o botão e do outro lado sai um edital e um leilão pronto. Excelente que a gente tenha isso. Justamente por isso queria te perguntar, há um ano das eleições e há pouco mais de um ano de terminar este governo, este mandato, o que é que você tem em portfólio, numa carteira, para oferecer em leilões, em repactuações contratuais, com a ajuda do TCU e da CSEX Consenso, que foi outro grande advento? O que você tem para oferecer nesses 15 meses praticamente que restam? Daniel, estão? Eu acho que a gente tem uma agenda muito robusta, como você falou, né? A gente está aí com uma esteira de produção, né? Eu acho que a gente chegou a padronizar e definir muito, muito claramente para onde a gente quer chegar, né? Então a gente tem editais muito bem formatados e que são ajustados de caso para caso. Então a gente tem aí pelo menos mais 4 leilões até o final do ano, tem um amanhã, semana que vem tem outro, e eu acho que a gente vai iniciar o ano mais forte que nos outros anos, né? A gente já vai começar com alguns leilões já no início, no primeiro trimestre. Normalmente a gente concentra muito no segundo semestre, a gente já vai começar já no primeiro trimestre com vários leilões de rodovias. Ferrovias, provavelmente na próxima semana, estamos mandando o início de um ciclo de projetos de ferrovias que será bastante importante. A gente tem o combinado com a NTT, né, Guilherme? A gente já começa a mandar a partir da próxima semana para o TCU para apreciar o primeiro edital, que é o da F-118, que é o arco ferroviário da região sudeste. Então, acredito que o ano que vem a gente vai ter pelo menos uns 18 a 20 leilões, incluindo ferrovias aí nesse pacote. E aí, quando eu falo leilões, eu incluo também alguns chamamentos públicos, né, de autorizações, que nós vamos começar a estrear isso. Então, a gente tem essa carteira de final de ano e do ano que vem. Eu acho que é muito bom, como você falou, está virando rotina e isso é importante para o Brasil. A gente virou relevante no mundo, a gente tem a maior carteira hoje de concessões rodoviárias, de forma bastante objetiva isso. E com isso a gente traz novos players e cada leilão de amanhã tem um player novo em concessões rodoviárias. Eu acho que isso vai ser a sequência. Vai ter outros de estrangeiros entrando no ano que vem, de outros países, e fundos diferentes de outros países entrando. A gente tem sido procurado e isso é muito bom. Jorge, rapidamente, ferrovias sim ainda são manchete de jornal, porque não tem leilão de ferrovias. E é um governo atrás do outro prometendo que esses leilões vão acontecer e sejamos muito sinceros aqui, não acontecem. O que dá efetivamente para acontecer? Eu já vou dar um desconto ali, um deságio em metade do que você falar, mas o que dá para acontecer até o final de 2026 em ferrovias? 26 a gente está mandando agora, em novembro. Não, em outubro ainda, eu acho. Espero, né, Guilherme, a gente conseguir mandar
o arco ferroviário do Sudeste. Novembro a gente espera mandar Ferrogrão. E na sequência a gente tem ainda para mandar Malha Oeste, Leste-Oeste, já muito próximo de conclusão dos estudos, em alguns até fase de ajuste só. Já fizemos market sound, já fizemos as audiências públicas, estão tramitando nisso, né? E temos uma carteira de transporte de passageiros já em finalização para iniciar o ano que vem. Eu acho que a gente tem muito positivo aí. É claro que vai depender da apreciação do Tribunal de Contas, vai depender dos ajustes que vão ter que ser necessários fazer, mas o que importa é que a gente tem um cenário de leilões ferroviários, tanto de passageiros quanto de cargas, e uma coisa importante, o próximo leilão de ferrovias, o primeiro da gestão, é o maior projeto greenfield da história do país, né? Até então, o que licitou-se de ferrovias, era pequenos complementos de malhas construídas pela Valec. Agora não, nós vamos ter um trajeto, quase 300 quilômetros para fazer greenfield. Deixa eu pegar a partir desse ponto, eu vou, justamente porque a gente não está cumprindo os protocolos, eu vou pular aqui os secretários executivos, já volto a vocês com a compreensão de cada um de vocês, do Ailton e do Tomé. Vou pular aqui para o Guilherme Sampaio, porque o Jorge fez uma referência ao que vai para a NTT. E, Guilherme, é importante a gente notar o seguinte, se a gente está falando hoje de 10, 12, 15 leilões de rodovias por ano, e você tem esse desafio nas ferrovias agora, é porque o compartilhamento de riscos está mais adequado, está mais bem dividido entre poder concedente e setor privado. O que vocês já conseguiram atacar que pode explicar esse sucesso de 2, 3, 4 anos para cá no ritmo e na concorrência dos leilões? E o que ainda falta para resolver em compartilhamento de riscos? Por exemplo, o risco cambial? Esse também já foi, Daniel. Quero dizer o seguinte. Nós chegamos aqui, no nosso ponto de vista, no ponto quase que perfeito da modelagem, estruturação, regulação e gestão de contrato. Muito bem ali a carteira de projetos nossas. Isso aqui... Isso aqui é legal. Agora vai? Agora foi. Bom, primeiro é a qualidade dos projetos. Daniel, nós temos projetos para todos os gostos, todos os bolsos, seja a sua dimensão e o valor de CAPEX e de OPEX também. Ou seja, o segredo de 14 leilões, ter 10 novos entrantes é justamente isso. Você realmente traz atratividade para vários interessados. Mas tem que ir além. Primeiro com o olhar que você trouxe da matriz de riscos. Hoje nossas matrizes de riscos são as mais modernas, podemos dizer, do mundo, que ela compartilha risco geológico, risco geotécnico, compartilha risco de variação cambial e variação de insumo e também a próprio risco de demanda. Ou seja, Rony, se nós temos uma demanda que ela é frustrada, isso vai ser compartilhado com o poder concedente. Mas, por outro lado, também, se a demanda tem um ganho maior, ela vai ser compartilhada ali para o interesse do usuário. Então, nós podemos dizer que hoje quase tudo é compartilhado, exceto ainda o risco de financiamento, que é um ponto ainda a ser discutido. Mas vai um pouco mais além. Primeiro, um ambiente institucional estável. Você tem projetos que, além da qualidade na matriz de riscos, ele tem taxas internas de retorno de acordo com o risco do projeto. Se é um projeto já conhecido de demanda, já teve concessão anteriormente existente, o risco menor. Se tem ali, porventura, uma demanda desconhecida, riscos geológicos e geotécnicos, isso vai sendo gradativos em 3 quadrantes ali que você permite realmente ter uma diversidade de taxas internas de retorno. Além disso, o ambiente de ter a capacidade de ter a sua sustentabilidade econômica e financeira. O Brasil foi o único país que reequilibrou risco de demanda oriundo da Covid. Vemos algumas agências reguladoras pelo país discutindo isso, pelo menos na NTT não tem nenhum contrato desequilibrado no que se refere à demanda, todos eles foram reequilibrados. Estamos agora iniciando o processo de reequilíbrio de insumo, sejam eles cautelares, aqueles que realmente podem comprometer a sustentabilidade econômica do contrato e também de uma forma por evidência. Se nós temos documentos que vão ser verificados com relação a isso, Daniel. E o principal, estamos à véspera de COP, não existe sustentabilidade ambiental se não tiver sustentabilidade econômica e financeira dos contratos. Então, por isso, a gente zela muito isso na agência. E o principal, quando o concessionário, o player, olha um projeto, Veloso, ele vai olhar e falar assim,
eu tenho a garantia que eu tenho um ambiente institucional de gestão e de regulação que ele vai buscar antever eventuais problemas e solucioná-los a tempo e a modo necessário para a sua execução. Aqui vai. Pronto, voltou agora. Tomé, a gente teve um primeiro panorama muito interessante ali e cheio de boas notícias na área de rodovias e de ferrovias. E os portos e aeroportos? Aeroportos a gente está ali, tirando o Santos Dumont, já está tudo nas mãos do setor privado, mas você tem algumas renegociações contratuais importantes ali no âmbito do TCU e você tem o leilão simplificado do Galeão, que é não menos importante. Na área de portos também, acho que você podia olhar para o lado ali, para o George, para o Ailton, para o Guilherme e falar assim, olha, só com o Tecon Santos 10 eu tenho 10 vezes mais dor de cabeça do que vocês todos com esse monte de leilão aqui. Mas o que você tem efetivamente de portfólio que dá para realizar e executar, inclusive o Tecon Santos 10 até o final deste governo? Olha, Daniel, a gente vive um momento importante em portos e aeroportos no país, né? Nós temos a maior carteira da história de leilões que estão sendo realizados em portos. Serão 30 bilhões de reais em leilões, em 60 leilões durante esse governo de 2023 até 2026. E em aeroportos, em que pese, como você já diagnosticou, a gente já avançou bastante na política de concessões de nossos aeroportos. A gente tem os processos de vinda assistida, né, do Galeão. Estamos em renegociação no contrato da concessionária de Brasília, a Inframérica, que também pode resultar num processo competitivo. E estamos também num processo aí de rediscussão, né, de caducidade do processo da concessionária de Viracopos, que também pode ocasionar num novo processo competitivo. Além disso, em aeroportos também, nós temos agora no dia 27 de novembro o primeiro leilão do programa Ampliar. Serão 19 aeroportos regionais, né? Nós avançamos bastante nos grandes aeroportos do Brasil, quase 60 aeroportos já estão nas mãos de gestores privados, de grandes players de concessão que atuam no mundo todo. E nós agora estamos oferecendo ao mercado 19 aeroportos regionais. Esses aeroportos são todos deficitários, aeroportos que têm um VPL negativo, e por isso eles serão, na verdade, não é um reequilíbrio padrão de contrato, mas uma proposta de novo CAPEX, de novos investimentos, de novas obrigações nos contratos que já estão ativos, né, com a União, colocando novas obrigações aos contratos já existentes. Então, é uma possibilidade de que o mercado também venha a fazer investimentos nesses aeroportos regionais, ampliando a nossa requalificação de infraestrutura aeroportuária do Brasil e, em paralelo, fazendo também a promoção de maior conectividade com destinos que têm ainda uma demanda menor. Então, essa é o conjunto, inicialmente, da nossa carteira de leilões e de oportunidades que temos em portos e aeroportos, e estamos muito confiantes, a gente está aqui discutindo agora no Move Infra e daqui a 10 minutinhos começa um leilão do terminal marítimo de passageiros do Porto de Maceió, logo em seguida também do arrendamento no Porto do Rio de Janeiro. E à tarde o primeiro leilão do primeiro canal de acesso do Porto do Paranaguá, 1,2 bilhão de reais. É a primeira iniciativa, um projeto novo que deve ser replicado em outros portos do Brasil. Então, para a gente iniciar aqui a discussão, um ambiente de muita oportunidade para o mercado, um ambiente de muito otimismo para que esses ativos possam ser geridos pela iniciativa privada, não apenas por entender que nós temos, enquanto governo, enquanto máquina pública, uma limitação orçamentária, por entender que nós temos também um tempo, né, para a execução desses projetos também limitados, mas por compreender especialmente que as concessões, os contratos de concessões, as parcerias público-privadas, elas têm, Marcos Cavalcante, trazido de fato resultados muito positivos para o Brasil, para o crescimento do país, para o desenvolvimento da nossa infraestrutura
e para a geração de emprego e renda para o nosso povo. Tomé, rapidamente, em que pese o desalinhamento, a divergência ideológica política, que absolutamente não é o que nos interessa aqui, mas o governo passado tinha um plano um bocado confuso, porque às vezes a modelagem era de um jeito, depois se juntou, mas de conceder o aeroporto do Santos Dumont, que é o único que ainda está nas mãos da Infraero, da rede original. Esse governo, de forma absolutamente transparente aqui, numa conversa sincera, não me parece muito simpático a ideia. Teremos o Santos Dumont sendo leiloado a iniciativa privada ainda no governo Lula 3 ou no governo Lula 4, ou isso está fora de questão? Ainda não há uma definição clara sobre isso. Hoje, o aeroporto Santos Dumont ele é o principal ativo, né, que traz receita para a Infraero, que administra uma série de aeroportos que são deficitários. Então, nós temos que fazer um estudo e buscar uma solução para que a empresa pública também tenha sustentabilidade e, por que não, né, discutir, sim, a licitação, a concessão do aeroporto do Santos Dumont. Acho que isso não está completamente fora de pauta, mas a gente precisa fazer um desenho mais aprofundado das soluções que nós daríamos para sustentar os aeroportos regionais que hoje são mantidos pela Infraero e verificar qual seria a modelagem para que a gente possa fazer com que os ativos aeroportuários do Rio de Janeiro possam dialogar de maneira estratégica para ter o crescimento do terminal Rio de Janeiro. Ailton Madureira, todos os secretários executivos aqui, autoridade, CNI, CNT, lidam com uma série de modais e de segmentos debaixo dos seus guarda-chuvas, mas o Ministério das Cidades é um mundo, né? Tem saneamento, tem Minha Casa Minha Vida, tem mobilidade, mas vamos focar na mobilidade aqui, porque é um assunto absolutamente relevante para a gente no dia de hoje. Se a gente for olhar a rede da CBTU, e da Transurb também, altamente deficitária, problemática, operacionalmente complexa, não atende adequadamente os usuários. O que dá para fazer e quando dá para fazer na linha do que foi feito na CBTU Minas? A gente pode discutir modelagem, mas vai ser feita alguma coisa na CBTU Recife? Isso ainda está no horizonte deste governo? E depois vou querer te perguntar também o seguinte, a gente já tem luz do povo, gás do povo, não sei o que do povo, vamos ter catraca do povo também, tarifa gratuita de ônibus. Isso é uma plataforma? Bom dia a todos. Primeiro, falar que o Rony quebrou a forma do servidor público tratar. Esse negócio de nominata para a gente é importante, porque começa a encadear o raciocínio aqui, saudar o... Então, culpa é minha aqui. Você quebrou a forma de raciocínio do burocrata aqui. Mas eu queria saudar o Rony, que eu conheci tem uns 15 anos, nas concessões aeroportos. Dá parabéns pela carreira, dá parabéns pela Natália Marcaça, que eu conheci também lá nas concessões de 2017. Rony eu devo ter conhecido na concessão do aeroporto de Natal. E eu fico feliz, os secretários falando, do presidente da NTT falando, o secretário George, porque vi a evolução dessas concessões de aeroportos e rodovias. Pelo menos eu comecei lá em 2007, era um modelo, a gente não discutia nada disso que o presidente aqui disse, e fiquei feliz das evoluções e também do transporte, dar os parabéns aqui, dar parabéns para o Ministério de Portos e Aeroportos, acho que os aeroportos também estão decolando. Enfim, fiz uma rápida aqui para ganhar um tempinho. Mas é o seguinte, Daniel, estamos trabalhando junto, Max Cavalcante vai poder falar bem, a gente quer. Eu acho que o governo federal tem a convicção hoje que mobilidade urbana é competência ou do Estado, se é intermunicipal, ou do município, né? É constitucional, não é uma atividade que a gente consiga fazer de Brasília. Estamos tendo convicção dessa transferência ao setor local, público e privado. Pernambuco estamos trabalhando para conceder as conversas com o Estado muito positivas, o Estado quer fazer, estamos na fase final, eu acredito que tem tudo para a gente conseguir ano que vem.
Eu diria que o foco é qualidade do serviço. Acho que a gente não pode esquecer isso. O passageiro em Recife não tem uma boa avaliação do serviço. Então, a gente tem um desenho para melhorar essa prestação do serviço. Então, estamos trabalhando sim para transferir essa atividade para o setor privado e com a competência de poder concedente certa, que é o Estado. De novo, nós não somos poder concedente, nós não somos poder concedente lá da transporte intermunicipal em Porto Alegre. É super difícil. Até reajustar a tarifa é uma discussão muito difícil. Ficou congelada há anos, não foi à toa. Estamos trabalhando também, tivemos com o vice-governador do Rio Grande do Sul essa semana, que quer a concessão da Transurb, atrelada à melhoria da qualidade do serviço. Então, estamos trabalhando para os dois setores, tanto Pernambuco quanto Porto Alegre. Estamos trabalhando junto com o PPI, junto com o BNDES, para fazer essa concessão, e depois o Marcos vai poder falar melhor. Mas eu queria pegar um gancho, Daniel, se me permite, é o seguinte: o que a gente fez em mobilidade urbana nesses últimos 2 anos, muito rápido. A gente tem um orçamento muito grande de crédito. Nós temos no FGTS, a gente está rodando mais ou menos 160 bilhões por ano de desembolso de crédito no FGTS, e a gente tem chamado o setor de mobilidade a captar recursos com a gente. Tanto o setor de saneamento básico como o setor de mobilidade urbana tem ficado cada vez mais privado, e a gente tem mudado a forma de atuar para atender esse setor. Vou dar um exemplo aqui, bem simples. A gente tem atuado com bancos diferentes. Hoje, se você olhar o Diário Oficial, portarias do Ministério da Cidade, a gente sai todo dia autorização. Vou dar um exemplo de uma empresa aqui, tá? Banco Mercedes. A gente faz crédito do FGTS com o Banco Mercedes. Então, hoje, uma concessionária de transporte urbano quer lá comprar um ônibus elétrico, Euro 5, enfim, Euro 6. A gente faz o crédito via Banco Mercedes, que é muito mais simples. A gente faz com o Banco Marco Polo. A gente está fazendo crédito habitacional com o FGTS, com vários outros bancos, de forma a ser mais simples, mais ágil. Então, para a mobilidade urbana, a gente tem mais ou menos de 6,5 a 8 bilhões de reais por ano. O setor demanda pouco. A gente tem emprestado pouco recurso ainda para o transporte, para a mobilidade. Então, minha parte aqui é fazer um convite. Conheçam as linhas de crédito do FGTS. Não tem comparação. Você falou de Selic, acho que o Rony falou de Selic. A gente empresta para pagar em 20 anos, TR mais 8% ao ano. Enfim, são taxas excelentes, até 4 anos de carência. Eu acho que o FGTS tem muito apetite para a mobilidade, né? E cabe, eu acho, que o Ministério das Cidades, para fechar aqui, os outros ministérios aqui que são condutores de concessão, de obras públicas. Na parte da mobilidade, a gente tem a oferecer ao setor público e privado crédito, temos muito crédito, venham financiar com foco na melhoria aqui da qualidade do serviço. Você nem pense, nem passe pela sua cabeça que você escapou de responder sobre tarifa gratuita de ônibus, mas a gente vai voltar a esse assunto na próxima rodada. De qualquer forma, eu sou imensamente grato a você por ter colocado um ponto que você mencionou na sua fala: foco no usuário e na prestação do serviço. Aqui estão os dois clientes de vocês. Tudo que vocês falaram aqui bate na ponta aqui na CNT e na CNI, porque a infraestrutura não é uma finalidade em si mesma. A gente não está falando de concessão de rodovia, de ferrovia, de Tecon Santos 10 ou de aeroportos, porque a gente quer o aeroporto bonito. A gente está falando em ganho de produtividade, em queda do custo Brasil. E é por isso que eu me dirijo ao Walter, porque vocês têm sempre uma reivindicação muito ambiciosa e trabalham sempre de uma forma muito bacana nas campanhas eleitorais quando apresentam uma agenda ali de demanda. Se a gente for pensar nas demandas que foram apresentadas em 2022, chegamos já em 3/4 desse ciclo. Perto do que vocês imaginavam e apresentavam como demandas em 2022. Você acha, Walter, que se conseguiu evoluir? Um ponto que vocês destacavam é o seguinte: o investimento privado é absolutamente necessário, mas a gente não pode esquecer do investimento público também. Eles estão caminhando juntos, você percebe uma coordenação, você percebe que essa agenda
está avançando e o que falta para ela ser completada? Esse aqui. Bom dia. Ótimo. Bom, eliminar nominata ganha-se tempo e é mais objetivo, né, Daniel? Parabéns, viu? Primeiro ponto que nós temos que falar é quando a CNT apoiou a PEC da transição, que fez uma campanha, você falou certo, né? Nós tivemos uma mobilização, a nossa base parlamentar se mobilizou e nós conseguimos que a PEC fosse aprovada. E vem tendo sucesso. O que tem acontecido nesses últimos 2 anos e meio, e as pessoas que falaram anteriormente, os secretários executivos e o diretor-geral da ANTT, confirmam o que está acontecendo. Nós temos uma evolução, nós estamos tendo uma entrega nesses 2 anos e meio da infraestrutura muito boa, e um dia desse nós tivemos com algumas autoridades do estado, eu sou do Piauí, não tem buraco nas rodovias do Piauí. Então isso, secretário, é um dado importante faz desse investimento. Então isso é um ponto e a gente vem comemorando com isso. Mas eu não posso deixar de fazer a próxima reflexão, Daniel, aproveitando. Nós feito a modalidade, tanto, né, bons leilões, os investimentos que está acontecendo nos últimos 2 anos, eles evoluíram na forma da entrega. Mas tem um dado importante, nós temos um investimento do setor estatal em torno próximo de 18, 20 15 bilhões por ano, que já foi liberado. Mas nós temos que lembrar, em 2014, nós tivemos na infraestrutura 51 bilhões de investimento na infraestrutura. Foi o recorde, há 11 anos atrás. Então, qual é o ponto principal? E eu já queria aproveitar em complemento à tua pergunta. Nós temos que mudar o perfil de carga nesse país. Nós não podemos continuar transportando 2/3 da carga de caminhão e 90% dos passageiros de ônibus. E isso tem 2 consequências graves. O embarcador, a indústria paga mais caro. Quando se tira uma carga, usa o caminhão, paga de 20% a 30% mais caro para usar o caminhão em detrimento do trem ou da hidrovia, que é muito mais econômico. Então, e outra coisa, o caminhão e o ônibus poluem mais. Então, nós temos 2 fatores, custo Brasil, aumentando para o embarcador que está gastando mais, e poluição. Por isso que nós estamos indo para a COP30, num grande acordo, associação que nós fizemos, inclusive com o pessoal da infraestrutura, com a Move Infra. Mas tem um ponto que eu quero deixar, que é o grande recado. E eu fiquei feliz quando o Ronei me procurou hoje, ele e o Marco Aurélio, da BCR, que vão fazer um pacto. Nós temos que aproveitar esses dados, essas presenças aqui, e fazer um pacto para aumentar o investimento na infraestrutura. A infraestrutura não é governo, é Estado. É um projeto de longo prazo. E nós não podemos, os embarcadores não podem continuar pagando um frete mais caro por usar a rodovia, e porque nós não temos garantia nenhuma que os projetos de longo prazo acontecem. Então, o pacto que nós temos que fazer é pelo futuro, para alterar esse perfil de transporte, que está totalmente baseado no ônibus e no caminhão, alterar para que a ferrovia tenha um desenvolvimento de longo prazo. E é nesse sentido que a gente lança e congratula, né, nós parabenizamos a Mofrinfra e a BCR por realizar esse pacto, porque nós temos que mobilizar todos os setores para que os projetos que o Ministério dos Transportes, principalmente o Ministério do Esporte, estão fazendo do Plano Nacional de Logística, seja cumprido, que nós tenhamos um projeto de longo prazo para alterar. Está de parabéns por acontecer o que nós tínhamos projetado no começo do governo, mas nós precisamos de ter um pacto, de ter garantia de investimento no futuro, para alterar o perfil. Esse é o nosso objetivo. Obrigado. Alô, alô.
Muniz, aproveitando esse gancho, porque você também é tão cliente em nome da CNI, tão cliente quanto a CNT, disso tudo aqui que a gente está falando, em resumo, mais investimento em todos os modais. Qual que é o peso disso no custo da indústria? A gente está falando de custo Brasil, ambiente de negócios ruim ainda, né? Muita burocracia, carga tributária elevada e ainda um certo fechamento comercial que nós temos e déficit de infraestrutura. O déficit de infraestrutura, com tudo isso que a gente está dizendo, é menor do que era 10 anos atrás? Pode ficar menor ainda daqui a 10 anos? Daniel, primeiro eu queria agradecer a Nova Infra, aos seus associados, a oportunidade, dizer que é um momento muito importante que estarmos todos aqui, porque a nossa lei de concessão, Marcos, faz 30 anos. Isso é importante, porque cada um aqui, em cada setor, teve a oportunidade de ver alguns jurássicos ser contra a concessão, certo? Então é importante a gente colocar isso, olhando os projetos, né, os editais, tanto de licitação quanto os editais de leilão, a gente percebe que a montante disso, né, o que aconteceu antes disso, a gente teve uma melhora muito grande nesse ambiente de negócio. Primeiro, que independente dos governos, sejam eles de direita ou de esquerda, os projetos não pararam. Isso é um fato. Pode ter aqui especificamente um problema político local, mas não houve um retrocesso. E se falava em retrocesso? Há 4 anos atrás se falava do retrocesso do marco legal de saneamento. E não houve. Ele avança. Por que ele avança? Ele avança porque a melhor forma de você fazer investimentos é fazendo um relacionamento entre recursos públicos e privados. É assim que a gente vai avançar. E não é à toa que a gente pode comemorar que 70% dos recursos investidos em infraestrutura no Brasil são privados. E quando eu digo que são privados, muitas vezes alguns jurássicos ainda dizem assim: não, mas o dinheiro vem de banco público. Mas é empréstimo, meu amigo. A gente ainda tem que ficar discutindo isso. A gente tem que discutir com algumas pessoas que concessão não é privatização. Então, a gente tem uma melhoria, a montante desses leilões. Então, esse impacto político dessa discussão, a gente já avançou, a gente passou isso. Espero que a gente não precise voltar a ter esse tipo de discussão com outros governos. Nós tivemos uma melhoria enorme também nos projetos. Eu acho que a gente teve uma melhoria nos projetos, e aí a gente se debate ainda no baixo investimento em infraestrutura. A gente está investindo apenas 2,2%, onde outros países já alcançam 3, 3,5%, 4%. Esse seria, assim, o nosso ponto ótimo para que a gente seja, e aí a CNI é usuária, mas também é quem constrói, porque a indústria está nos equipamentos de vocês, está na infraestrutura. Eu acho que a CNI tem esse papel. Esses 30 anos também marca a agenda legislativa da CNI, que é interessante, Daniel, que foi a primeira agenda legislativa da CNI, Walter. Nós tivemos a oportunidade de cunhar a marca Custo Brasil. Custo Brasil é o nome da primeira agenda legislativa. E aí você está falando do custo. Hoje, 20% do nosso PIB é custo Brasil, 1,7 trilhões de reais, dos quais 280 bilhões são custos de ineficiência da nossa infraestrutura. Então, a gente tem como melhorar? Temos como melhorar. Né? Quando a gente se compara com os Estados Unidos, o nosso custo de logística é 2 vezes o custo de logística. Isso está onde? Está no preço final. Então, no preço final da indústria, do produto que chega na casa das pessoas. Então, é importante a gente perceber que há uma melhoria, mas a gente precisa também, e faço algumas reflexões aqui rapidamente. Exemplo, ferrovia. Em 1950, nós tínhamos 35 mil quilômetros de ferrovia. Hoje nós temos 30 mil, dos quais 20 mil em operação. Então, quando a gente olha o passado e vê o que nós projetamos, a gente ainda continua com déficit. Apesar de hoje 90%, Marcos, né? Marcos sabe disso, a importância que foi a concessão dos serviços aeroportuários, 90% dos nossos passageiros
são recebidos, certo? E são colocados à disposição dos aviões por meio do sistema privado, do setor privado. Mas mesmo assim é muito pouco, porque a gente precisa ampliar ainda mais. E aí a gente está com um gargalo muito grande, Daniel, que é o espaço fiscal de investimento do Estado. Da mesma forma que nós lutamos lá atrás para que o espaço do investimento privado aumentasse, a gente precisa ficar preocupado agora com o espaço do investimento público, porque senão é muito difícil a infraestrutura chegar em alguns locais. O Estado ainda é necessário para que, juntamente com o setor privado, possa entregar transporte e infraestrutura de qualidade. E aí vem mais um grande desafio a montante, né, que são os juros, e tem as questões climáticas, que a gente agora tem que olhar também para a resiliência dessas infraestruturas. Então, assim, tem uma complexidade muito grande. A indústria ainda carece, certo, de uma logística mais barata, né? A gente tem dificuldades, né, perante um ambiente competitivo internacional. A gente está vivendo o tarifaço, e o que é o tarifaço? Nada mais do que uma briga geopolítica, né, pela luta da indústria, né? A gente percebe isso, e com isso eu acho, só para finalizar, Daniel, com isso há um espaço muito grande para a gente melhorar esse ambiente competitivo dentro do Brasil, mas a gente vai, para além de competir, a gente vai ter que cooperar. A gente vai ter que cooperar em cadeias. E isso é muito importante para que a gente se fortaleça nos custos, né, finais dos nossos produtos, para que a gente possa exportar produto verde de qualidade, mas também que o nosso brasileiro possa consumir esses produtos. Pessoal, tem mais um microfone aqui? Sei não. Gente, se até o Trump teve problema com o teleprompter, reclamar aqui do microfone no Beltel. Então, eu vou fazer uma nova rodada aqui, só pediria... eu preciso ser deselegante com vocês e peço, sinceramente, desculpas por isso, mas nós temos uma grade de programação a cumprir. Então, eu pediria que cada um, nessa segunda rodada, se limitasse a 2 minutos, e peço perdão pela minha extrema deselegância, mas para a gente conseguir cumprir essa dinâmica. Jorge, você deu uma manchete aqui, primeiro, você disse, na semana que vem vamos mandar para o TCU o primeiro edital de ferrovias, que é uma coisa que a gente aguarda no AF-118. Tenho a impressão de poucos, talvez nenhum projeto novo de ferrovias tenha VPL. Quer dizer, se a gente está falando de corredor Fico-Fiol, 118, de Ferrogam, se a gente consegue fechar alguma coisa com VPL positivo. Mas você teve a renovação paulista, que você cumpriu muito bem, o Ministério, não na sua figura, mas cumpriu super bem, você conseguiu resolver MRS, a questão das contas vinculadas. Como é que você aproveita esse dinheiro que sobra das concessões renovadas, o pagamento de outorga e outros dinheiros que vêm, e aí a gente precisa encaixar a Vale, como é que fica a Vale para viabilizar a expansão da malha ferroviária? Daniel, eu acho que você fez um corte importante. Eu acho que a gente teve uma série de privatizações no setor de transporte na década de 90 e o dinheiro dessas privatizações não ficou no setor, né? As outorgas pagas, né? Da mesma maneira que muitos projetos ao longo do tempo que exigiram outorgas também não ficaram no setor. Isso é um problema que a gente vê claramente quando você analisa alguns contratos ao longo do tempo. Esse dinheiro não retornando para novos investimentos e não fazendo um ciclo positivo. A ideia do Ministério foi aproveitar o dinheiro do setor dentro do setor, e isso eu acho que é muito relevante. E, além disso, complementar com recursos do orçamento público, com mecanismos, usando mecanismos novos, né? Como o FIDIR, né, Marcos, que a gente aprovou uma nova regulamentação no FIDIR que vai permitir dar garantias nos contratos, ou seja, se eu colocar um aporte público no projeto,
eu vou ter uma garantia muito, muito em linha com o que foi feito na Colômbia há uma década atrás, muito em linha com o que está sendo feito na Índia, que gerou uma grande expansão de investimentos no setor, com medidas pragmáticas que efetivas. Eu acho que é isso. Então, o setor gera recursos e fica no recurso. A renovação da FCA, que também está já em apreciação da NTT, em breve vai para o TCU, renovação antecipada, estamos colocando dinheiro do setor dentro do setor. Vai chegar a 30 bilhões, podendo ir a 40 bilhões de reais em novos investimentos na malha. A FCA pagou 20 bilhões de reais de outorgas na privatização anterior. E esse dinheiro poderia ter ido para malha. E agora não estaria falando de ter que recuperar uma malha Minas Bahia, né, Marcos? Absolutamente abandonada. Então é isso que a gente está falando aqui. Eu acho que isso que é importante. Guilherme, passando de novo para rodovias, a gente só consegue ter 10, 12, 15 leilões de rodovias no ano porque a gente tem incluído as repactuações contratuais dos leilões simplificados. Excelente, porque a gente resolve um passivo. Mas se tem alguma coisa ainda que dá para melhorar, é a competição dentro desses leilões simplificados. Eu acho excelente que a Motiva tenha vencido a BR-163 e pego de volta essa rota tão importante. Mas o ideal, quando a gente olha os próximos, é que a gente não tenha só os incumbentes participando desses leilões. Como que resolve? Daniel, primeiro, se só teve um, ou mesmo concessionário, não é porque o acordo não foi bom. O acordo foi muito duro e que não tinha margem para outro entrar e participar. Esse é um ponto de destaque bem relevante. Mas, claro, é um processo evolutivo de aperfeiçoamento. Então, junto com o tribunal e uma participação executativa, nós temos feito algumas adequações no processo. Primeiro, a proposta do acordo ela não é mais a proposta válida ali. Ela é uma proposta que o concessionário que fez o acordo vai ter que apresentar uma proposta também, como é um leilão natural. E se porventura tenha outros players que apresentem um range maior do que 5% da diferença, ou seja, ele automaticamente, esse player está fora do processo competitivo. Então isso nós já vamos denotar que no leilão que vamos realizar no dia 11 de dezembro, que é da Fernão Dias, que liga Belo Horizonte até São Paulo, teremos pelo menos 3 competidores, considerando o atual player mais 3 competidores. Isso é justamente pela atratividade do projeto, pela modelagem que ele ficou e por esses aperfeiçoamentos feitos com o Ministério, com a agência, com o tribunal e juntamente com todos os atores envolvidos. E se me permite, sendo bem objetivo, na minha consideração final, eu quero fazer um extra pauta. Fiquei muito feliz, Rony, quando eu vi os 4 eixos da Aliança da Infraestrutura que vão discutir. Taxa de juros, isso pelo menos no nosso ambiente está sendo bem capturado e endereçado com a nossa taxa interna de retorno e o WACC que pega os juros de longo prazo. A questão do licenciamento ambiental, que esperamos que também tenha avançado com o projeto de lei e outras discussões. A questão da segurança viária e patrimonial, primordialmente, também, mas um ponto para mim é muito caro. Fortalecimento das agências reguladoras. Isso é um assunto que o ano que vem fazemos 30 anos de agências reguladoras, ano que vem 25 anos da NTT. Eu, particularmente, pego até que a expressão do Roberto, me sinto aqui até estarrecido se discutir ainda autonomia e independência financeira. Em pleno século XXI é inadmissível, nós ainda temos que discutir esse ponto e pelo menos eu fico feliz que atores como o Congresso Nacional, e vejo aqui o senador Wellington Fagundes, têm fomentado essa discussão e o Tribunal de Contas da União. Hoje nós temos um julgamento muito importante de relatoria do ministro Jorge Oliveira, oriundo de uma auditoria operacional em 4 agências, que está sendo replicada em outras, que constatou o óbvio. As agências não têm a capacidade operacional suficiente para fazer frente a essas demandas, elas não têm a capacidade financeira e orienta nesse procedimento, Jimmy, que é justamente endereçar ao presidência, ao MGI, que efetive autonomia e independência financeira. Então, espero muito, a minha fala final, que o ano que vem, no evento da Movinfra, esses 4 eixos estejam endereçados e, consequentemente, a autonomia e independência das agências que tanto entregam, tanto fazem, e aqui no nosso caso em específico, nós somos superavitários de arrecadação, de entrega, de geração de emprego, de renda. Então, me permite, peço desculpas por ter falar o óbvio. Guilherme, excelente. Eu te agradeço imensamente por ter colocado esse ponto, porque envolve também avanços legislativos. Tem lá no Senado agora, a autoria do senador Laércio, projetos de lei que tentam blindar as agências de cortes orçamentários. Eu aproveito essa pauta para levar um pouco para as pautas legislativas, Tomé. Vocês têm na área portuária o PL 733,
Que projetos de lei podem nos ajudar ou normas infralegais a destravar investimento? A gente está falando de leilão de concessão, mas tem um mundo ali legal e infralegal que pode destravar esses investimentos. Quais são as prioridades para vocês? Essa é uma preocupação do ministro Silvio Costa Filho. A gente tem acompanhado muito de perto a tramitação do projeto 733, que é uma atualização da Lei 12.815, em parceria com os trabalhadores, em parceria com o setor produtivo, e a gente, nesse acompanhar, tem percebido alguns avanços importantes que visam o destravamento de investimentos, como, por exemplo, a questão das licenças ambientais integradas, tentando reduzir os prazos, de reduzir a burocracia da licença ambiental, com a promessa que nós podemos aí enxugar até 1/3 do prazo que a gente teria para as licenças ambientais. A possibilidade de prorrogação das concessões por até 70 anos, dando mais segurança jurídica, mais estabilidade para o ambiente de concessão. Estabelecer metas de produtividade, de eficiência, algo que já acontece, por exemplo, nas concessões aeroportuárias. Também exigindo que aqueles contratos possam oferecer melhores serviços, serviços com maior produtividade e maior eficiência, trazendo mais uma qualidade melhor do serviço oferecido à sociedade. Então, são legislações que não só modernizam a modelagem desses contratos de concessão, mas que trazem mais segurança jurídica, mais estabilidade para o ambiente regulatório e, naturalmente, atrai o maior interesse dos investidores fazer o aporte de capital nesses investimentos. Em aeroportos, a gente também tem buscado fazer atualizações da nossa legislação, especificamente no que tange a legislação infralegal, aquilo que está no escopo do Ministério. Recentemente, nós fizemos um programa chamado Investe Mais Aeroportos, para buscar investimentos privados dentro dos sítios aeroportuários. Aqui, aproveitando saudar Miguel Setas, da Motiva, né, que é um associado aqui da Move Infra e que atua no setor de aeroportos. E esses contratos comerciais, cada vez mais, têm maior importância para o equilíbrio econômico e financeiro das concessões. Além de oferecer um pool de serviço para os passageiros, para os usuários, de maior qualidade, oferecendo mais conforto, eles são capazes de trazer um maior equilíbrio econômico-financeiro para a concessão. E nós buscamos na portaria 548, que foi também uma atualização da portaria 73 do antigo Ministério de Infraestrutura, para desburocratizar, ampliando prazos para que a gente possa atrair mais investimento para os próximos anos. A gente tem uma estimativa que nos próximos 5 anos nós teremos mais de 10 bilhões de investimentos privados através de contratos comerciais dentro das concessões. A gente está absolutamente em cima da hora. Eu vou te pedir em 15 segundos só um sim, não, talvez. No âmbito do PL 733, o Ministério vai apoiar que os contratos pré-2017 tenham a possibilidade de chegar até 70 anos? Eu acho que isso é uma medida que a lei pode prever, e isso pode ser benéfico sim para um ambiente regulatório, para um ambiente de investimentos. Então, através de lei, isso é possível, e acho que é uma medida que pode comunicar bem com o mercado. Ela, inclusive... Isso é mais um sim ou é um talvez? Isso é um talvez, porque não depende da gente, né? Depende do Poder Legislativo. Tem gente que está esperando um sim. Mas eu acho que é uma medida positiva. A gente tem trabalhado no Ministério no sentido de que a gente possa dar mais previsibilidade e mais estabilidade para as concessões. Aeroportos, Investe Mais Aeroportos, é isso. É a possibilidade de você ter contratos que ultrapassam o período da concessão, dando segurança jurídica para quem vai investir em aeroportos. Nesse mesmo sentido, a possibilidade de a gente prever essa prorrogação para os contratos que já estão ativos. O Ailton deve estar extremamente agradecido a vocês, porque tiraram quase todo o tempo dele para descascar esse abacaxi da tarifa gratuita. Mas, Ailton, rapidamente, tarifa gratuita é algo para sair no horizonte deste governo, é uma coisa que vai ficar como promessa para 2027. Ou vamos combinar aqui, vamos falar sério e falar de uma coisa que é factível e objetiva, que é aprovar o marco legal da mobilidade que parou na Câmara dos Deputados. Isso não é mais urgente, é menos sexy, dá menos votos, mas não é mais importante do que falar em tarifa gratuita? Daniel, eu vou ser rápido, 2 minutos, né?
Mas 2 minutos pelo menos. Mas assim, vou contar a história antes. Em 2023, a gente estava falando, vou falar de habitação para falar de tarifa zero. Em 2023, a gente estava debatendo no Ministério que a poupança acabou. Hoje, a baixa renda tem conta digital, os bancos nem oferecem poupança. A alta renda aplica nos bancos, os demais bancos, que nem oferecem poupança. E a gente viu uma queda grande de recursos poupança. Debatemos com muita calma durante 2 anos com o setor financeiro, com o mercado imobiliário, com o Banco Central e Fazenda e lançamos, tem 15 dias, a nova forma de financiamento habitacional para a classe média, que foi elogiada por todos. Fiz essa introdução para dizer que, assim, primeiro nós temos que ver o problema. Lá na poupança não tinha mais. Se você compara os passageiros transportados equivalente a 95, a gente está falando quase metade transportado hoje. Se você olha o custo de transporte, o combustível subiu muito mais que a inflação. Então, primeiro a gente tem que olhar o que está acontecendo com a mobilidade urbana no Brasil. Há um problema grave, né? Nós estamos vendo cada vez mais entes aportando recursos. Então, primeiro é reconhecer que há um problema, entender o problema, e ele é sério. E aí a gente não esquecer que essa coisa da tarifa zero, quais são os pilares que o Ministério tem hoje. Primeiro temos que ter foco no usuário. Nós vamos discutir primeiro qualidade do serviço. Não podemos discutir nada diferente. Olha, vamos piorar o serviço? Não. Então a gente quer um serviço melhor. A gente quer um modelo sustentável. Então a gente tem que pensar hoje e amanhã. Como é que a gente vai financiar esse setor hoje e amanhã? Sustentabilidade aqui econômica, ambiental. Estamos na COP, nas vésperas da COP. E vamos discutir modicidade tarifária. Então o que o Ministério está fazendo é a parte com muita calma. Eu quis falar da habitação para dizer, esse é um tema que o Ministério não vai fugir e vai estudar muito. Mas eu diria que os pilares, a gente tem que partir sempre da qualidade do serviço. Nós não vamos poder piorar o serviço. Simplesmente trazer mais usuário para o mesmo serviço não dá. Então nós temos que focar na qualidade do serviço, temos que pensar em modicidade tarifária com a menor tarifa possível para esse usuário, que traga o usuário, que ele queira andar de ônibus, como é o incentivo, ou metrô, ou VLT, enfim, que ele queira voltar ao transporte público. As novas tecnologias estão aí, enfim, tem um grande desafio, mas minha fala é para dizer, é importante aprovar o marco da mobilidade, mas eu acho que nós estamos num momento bom de discutir com calma, que nem habitação, vamos discutir qual é o transporte que o Brasil quer, não esquecendo isso, o ministro da tem falado, qualidade, sustentabilidade e aí modicidade tarifária está junto nesses pilares aqui do Ministério. Obrigado pelo convite. Um abração a todos e todas aqui. Perfeito, Ailton. A gente acabou o nosso tempo, mas obviamente eu não vou ser indelicado com o Walter e com o Muniz. Eu só vou pedir para vocês que nos deem em 15 segundos um título em 75 caracteres, que é o que a gente faz normalmente nos jornais. Tantos projetos de lei tramitando ainda, relativamente parados ou em lentidão, para pouquíssimo tempo de legislatura, porque ali em junho de 2026 todo mundo vai para suas bases para renovar seus mandatos ou tentar os outros mandatos. O que é importante matar, concluir nessa legislatura? Preciso só de um título. Walter e Muniz. O título principal, nós precisamos ter garantia de investimento na infraestrutura para os próximos 10, 15 anos. Isso nós temos que fazer isso, se tiver que levar. Queria cumprimentar meu nobre senador, o Hérito, deputado Edinho, e ele como líder presidente da Freloge, nós precisamos ter garantia de investimento na infraestrutura na próxima década. E isso, se tiver que levar para o Congresso para ter essa garantia, nós não podemos que esse projeto atual que o governo vem fazendo na infraestrutura, melhorar a infraestrutura portuária, ferroviária e tudo, tem uma mudança se alterar o governo e alterar todo esse projeto. Isso nós temos em benefício de ter, para que a indústria tenha um frete mais barato, para que nós poluímos menos. É isso que nós temos, garantia de investimento e fazer um pacto pelo investimento na infraestrutura. É o projeto. Isso. 2 projetos de lei que você gostaria de ver aprovados.
Primeiro, quero saudar ali meu colega Wellington Fagundes. O setor de infraestrutura deve muito a esse rapaz, a esse grande senador. Eu tive a oportunidade de estar com ele na comissão de infraestrutura e ser a luta dele. Quero aqui pegar a fala do nosso, só encerrando, juros baixos, sem juros a gente não consegue investimento, então isso é uma realidade. Então isso, o presidente Albano tem lutado muito por isso, eu acho que isso é muito importante. A questão das agências reguladoras, a independência financeira, isso tem que ser, e a questão do licenciamento ambiental. E aí quero aqui agradecer a parceria de Marcos, do PPI, nós estamos fazendo um projeto de cooperação, a Movinfra é participante desse projeto. A gente vai ter aí, em dezembro, um diagnóstico muito importante, muito profundo, e isso vai viabilizar enormemente o nosso trabalho. E queria, para dar essa manchete, eu digo que a indústria da infraestrutura, ela não planta alface, ela não colhe em 6 meses. Então, para que a gente tenha uma indústria sustentável economicamente e ambientalmente no tempo, a gente precisa ter uma melhoria do ambiente de negócio. E é isso que a gente tem lutado aqui. Então, esses 4 eixos colocados pela Movinfra, a CNI também se agrega a essa luta para que a gente possa ampliar, certo, essa discussão no âmbito político também. Roberto Muniz, Walter Luiz de Souza, Guilherme Sampaio, Tomé Franca, Ailton Madureira e Jorge Santoro, muitíssimo obrigado em nome do Movinfra pela presença e pela qualidade do que vocês apresentaram aqui para a gente. Vamos para a próxima.